E aqui o nosso irmão está a falar como pomba e não como águia, que deveria perceber que o discurso do João Lourenço é subliminar, por exemplo. O discurso de ontem também é subliminar, porque o João Lourenço está a projetar o Prajar para substituir o MPLA e as pessoas não estão a perceber isso. O Prajar do Chivuco Vuco? Sim, está muito confuso. O Chivuco Vuco, o Prajar Chivuco Vuco vai substituir o MPLA, é isso? Do MPLA estão a conseguir perceber isso. Por que é que você faz essa afirmação? O debate requer respeito. Sim, vamos respeitar o tempo. Por que é que você afirma que o Prajar foi criado pelo João Lourenço para substituir o MPLA? Não pelo João Lourenço, é estratégia da CIA, porque o Abel é CIA. Vou explicar por quê. Vamos lá, o João Lourenço é um corrupto como os outros e tem tanto dinheiro guardado. Quem pode salvar realmente o João Lourenço fora da liderança? O MPLA não, porque uma ala do MPLA não quer o João Lourenço. Uma vez que o João Lourenço sai, será caçado também pela ala do anterior. Sim, um tempo. Vou já terminar. Pela ala anterior do José Eduardo dos Santos. Então, para defender realmente, o João Lourenço precisa trazer um partido diferente. Que é o Prajar. Não concordo. O Prajar é o quê? O Prajar é uma UNITA renovada. Porque se o Prajar, por favor, se o Prajar chega à liderança com o consentimento da CIA, é por isso que eu disse, há que ter visão de águia. Não, só que não vai parar de falar. Pode perder um tempo, eu vou dar. Um minuto só. É debate, não é comício. Se você é habitual lá no MPLA, aqui não é no MPLA, aqui é na Rádio Aqui não é na UNITA. É debate. É o seguinte, o discurso de João Lourenço, isso deve ser claro. No debate não podemos falar os dois. Não foi positivo e não foi realista. Exatamente. O discurso de João Lourenço não foi positivo e não foi realista. Falou sobre a democracia. Do que eu saiba, Angola não é de facto um país democrático. De facto. Angola é um dos países que mais atropela os direitos humanos. Nós temos presos políticos nas prisões. Está para saber? Um país democrático com jovens na cadeia que poderiam estar nas escolas. Que país democrático é este? Porque quando uma oposição, como é até a que representas a UNITA, que diz que nós não estamos num Estado democrático e de direito e que efetivamente aceita ir assistir, ouvir, acompanhar e tem a liberdade de criticar num espaço público como esse, o presidente da República, da maneira como faz, só pode ser alguém que não se define o que é efetivamente. Voltando para o assunto, para uma oposição que efetivamente até nega resultados eleitorais, mas ainda assim toma posse, exerce normalmente e com fundos públicos e ainda se diz que não estamos diante de uma democracia, só pode ser uma oposição que precisa se definir exatamente o que é. E ajudar ao Laurindo, quando eu disse que o presidente trouxe um discurso efetivamente atual, 30 segundos. Atual, eu referia-me que o discurso é realista. Não é realista. E vou lhe ajudar a compreender. Deixa-lhe ajudar a compreender. Não me ajudar em nada. Tem noção então, o João Lourenço tem legitimidade se o Gino Carneiro, Nandô, tentar insultar, aciona a Entrepô e a Entrepô prende esses mais velhos do MPLA, que são lá os Quimbundo, que também roubaram, justifica a prisão. Só que o que o João Lourenço está a fazer? Trazendo o Prajar, apoiando o Prajar, uma vez o Prajar ser legitimado, o MPLA entra em extinção e o Prajar não persegue o João Lourenço. Essa é a estratégia do João Lourenço que os membros do MPLA não estão a perceber. Não sei se você consegue compreender. Então, 2027, se os membros internos do MPLA não perceberem essa estratégia do João Lourenço, o MPLA pode cair. Não cai para o voto popular, mesmo que o MPLA for aceito pela população, mas cai para o Ordem da América. Quem vai colocar o Prajar na liderança vai ser a CIA. E a CIA colocando, e a maioria dos membros do MPLA são corruptos, podem sofrer grandes pressões internacionais. Então vão legitimar o Prajar. E o Prajar destrói o MPLA de forma extensiva e vai trazer a UNITA como oposição. Então torna-se dois partidos, Prajar e UNITA. Por isso é que eu disse, a UNITA, ele não está a perceber, está triste com o Cotabelo, porque o Cotabelo, como traidor que sempre foi, ele não explica. E muitos da UNITA não têm essa noção. Talvez o ACJ tenha, mas os militantes, como o nosso querido irmão, não está a perceber a estratégia do João Lourenço e do Abel Chivuco Vuco e dos membros mais importantes na UNITA. E os membros do MPLA estão a pensar... Em parte concordo. Com a parte que concordo é de que a pior decisão, a pior liderança, a pior escolha que o MPLA teve é o João Lourenço. Essa foi a pior, de facto. Porque depois, quando o João Lourenço entra, começa a perseguir todos, inclusive a família dos Santos. Isso foi muito triste. Dos Santos que investiu em João Lourenço e meia volta, o próprio João Lourenço não reconheceu o esforço que os Santos deu, e, tanto foi praticamente ingrato sobre essa pessoa. Ali concordo consigo. Agora, quanto ao Prajar, eu penso que
o MPLA não está preparado para já para lhe substituir. Não. Quem vai substituir o MPLA é a UNITA. É a UNITA. Isso que fica claro. E neste momento o próprio Prajá é membro da Frente Patriótica Unida, a FPU. Portanto, o Prajá tem acordos com a FPU. Agora, se o Prajá violar esses acordos, claramente que o povo vai sancioná-lo. Portanto, será difícil, de acordo com a ideia dele, assim o MPLA entregar a liderança ao Prajá, porque depois o próprio povo não vai votar no MPLA nem no Prajá. Nós temos que ter algum cuidado, estamos a falar para um vasto auditório, quando colocamos as questões. Eu discordo na totalidade e respeito a inteligência e as colocações do Mo Khalifa e também respeito, pese embora não concordo nem metade nem na totalidade com as colocações do Laurino. Se não, vejamos. Eu acho que a minha maturidade não me permite acreditar que um outro Estado influencie fortemente um determinado Estado até nos resultados eleitorais. Se assim tivéssemos a considerar, então não tem necessidade de continuarmos a ser um Estado democrático, não temos necessidade de continuarmos a ser um Estado independente, se assim manda em quem deve ficar no poder e quem não deve. Eu penso que isso aqui, para mim, não cabe na minha cabeça. Somos um Estado independente e, aliás, o presidente João Lourenço tem estado a mandar recados muito fortes à comunidade internacional sobre o posicionamento da Angola nos vários domínios. Agora, eu não sei se teria a mesma convicção que o Laurino, de pensar que a UNITA é a única alternância para o poder. Porque cultura. Agora vamos lá. Se o país é da juventude, quem droga a juventude? É o MPLA. Por que tanta bebedeira? Por que tantos programas de distração? É porque a juventude não consegue perceber um discurso de discernimento. E eles vêm com esse discurso emocional. O povo está a passar fome. Por que o povo não tem que passar fome? O Scaleta é muito inteligente. Deixa eu só... Não, é muito inteligente. Mas só que traz aqui um conjunto de confusão. Só para terminar, vou deixar você falar. Não é preciso que o João Lourenço se lembre, não é verdade, da forma como maltratou a juventude em 2021. João Lourenço chamou os jovens de lúmpenos, chamou os jovens de drogados, chamou os jovens de frustrados. Isso é grave quando o Presidente da República, em 2021, venha maltratar essa juventude de forma gravosa, de que são drogados, são frustrados, são lúmpenos. E hoje, meia volta, vem me dizer que é preciso investir na juventude. Nenhum filho do dirigente angolano estuda aqui em Angola. Nenhum. E no mandato do presidente João Lourenço, verificamos de que comercializou-se mais o ensino do que nunca, onde esta figura permite a subida de propinas de forma galopante, onde esta figura permite com que até a própria ministra da Educação tenha colégios fazendo assim promiscuidade. Significa, é isso que o presidente devia ter dito no discurso, mas infelizmente escusou-se de falar disto. Não posso aceitar e vir à tona e dizer que a pior escolha da UNITA é a de Alberto Costa Júnior. Eu não tenho dignidade para o fazê-lo. Por quê? Porque não sou militante e o Adalberto não me diz nada, absolutamente nada. Mesmo tendo em conta os conflitos, aliás, da história da própria UNITA. A UNITA teve apenas 3 presidentes até agora. O presidente mais contestado é Adalberto Costa Júnior, contestado inclusive por quadros séniores do partido. Aliás, nós temos inclusive um quadro com respeito, prestígio internacional, Isamiya Samakuva, que nem sequer se dignou fazer a campanha de Adalberto Costa Júnior. Não sei se sabe disso, eu devo lhe ajudar a lembrar isso. No entanto, mas ainda assim, eu não tenho dignidade para dizer que Adalberto Costa Júnior é a pior escolha da UNITA. Portanto, eu penso que nós temos que ser muito moderados naquilo que a gente vai trazer para isso, porque nós não estamos aqui para um show, não. Nós estamos aqui a analisar o país. E eu vejo que os dois irmãos estão aqui, desculpa até por dizer isso, estão aqui a defender os seus partidos. Mas o país está numa degradação por causa dos partidos dos dois que aqui se encontram. Nós temos que entender que seja o MPLA ou a UNITA, não estão ali porque querem lá estar. Estão ali com o consentimento das grandes corporações internacionais. E nós sabemos também que os dois partidos concordam com as grandes corporações internacionais. Creio que os irmãos deveriam se desvincular um pouco do conceito partidário, porque eu vejo aqui o irmão dar a descrição que o MPLA isso é assado e cozido e ele nunca mostra nenhum erro do seu próprio partido.
Isso significa que o seu partido é uma perfeição. Quando ele disse muito bem que... Ganhe 340 mil kwanzas com a Yango Garark todos os meses. Estressado com seu motorista? Sem macas, a Yango Garark simplifica. Gerenciamos a sua viatura e você ganha 340 mil kwanzas todos os meses. E ainda tens um seguro de garantia através da Garark. Nosso seguro oferece vários benefícios e segurança total para que não saias prejudicado, nem mesmo em caso de sinistros. Porque queremos uma parceria sólida. Transforme a tua viatura em uma fonte de renda sem preocupações. Simplifique a tua vida com a Yango Garark. Entre em contato hoje mesmo pelo contacto telefónico 927 508 895 ou pelo 938 240 435. Garark. Ajudar Angola a crescer. Olá, ouvinte e audiência, boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio Ouvinte, desta feita ao programa O Contraditório. Muito obrigado desde já pela sua presença do outro lado. Atenção que nos últimos dias estivemos a gravar o programa Papo Reto já nos nossos estúdios, que ainda está em meio à sua reestruturação, mas o programa Contraditório é uma grande necessidade, temos que gravar no exterior, tá certo? E desta feita, e como sempre temos gravado no restaurante Spot do bairro. Mas deixa eu falar, pontualizar a data e a hora, 12 horas e 47 minutos, quinta-feira, 17 de setembro, 10º mês do ano, e o ano é 2024, daqui a pouco a gente vai para 2025, tá certo? Hoje então propomos-nos falar um bocadinho sobre o discurso que foi feito do presidente João Lourenço, pois é, discursou a nação, e então nós vamos fazer aqui uma análise sobre tudo quanto foi dito ou que não foi dito pelo Presidente da República, tá certo? E portanto nós temos aqui os nossos convidados para analisarmos isto juntamente comigo e consigo do outro lado. Deixa eu falar consigo que está a acompanhar o programa pelo YouTube, subscreva o nosso canal para estar por dentro de toda a informação que nós vamos partilhando diariamente para si. Este conteúdo que trazemos diversificado é mesmo para si, tá certo? Então faça bom uso, bom proveito dele. É um conteúdo voltado para o entretenimento. Informamos e entretemos. Desta feita tem mais informação do que entretenimento. Então, pelo YouTube, pelo Facebook, faça o mesmo. Dê um like à nossa página para estar por dentro de todas as informações que trazemos. Ouvintes que pretendem, empresários que pretendem alavancar os seus níveis de venda, vender, fazer negócios, publicidade, fazer com que seu produto chegue ao público-alvo, entre em contato conosco usando o número que está em rodapé para este efeito, tá? Nós aqui temos então a capacidade de fazer o seu produto chegar ao público-alvo e, consequentemente, vender e fazer dinheiro. Damos visibilidade à sua marca. Entre em contato. Vamos agora fazer publicidade, no momento de publicidade dos parceiros que cá estão conosco na rádio. Já voltamos para conversar com os intervenientes do dia. Publicidade na rádio. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si. O contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses, em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato Standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada. 926-033-765 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. Publicidade feita. De volta então ao restaurante Spot do bairro, onde temos gravado o programa O Contraditório. Aqui você pode vir com a sua família, passar o dia, beneficiar-se do que eles têm de melhor, da bebida, de variedades de petiscos, comida e tudo mais. Tem um parque aqui por trás de mim que você pode passar o dia todo com os seus filhos.
Vou direto à conversa, aqui ao debate, certo? Com os meus convidados. E eu vou começar por apresentar Mos Khalifa. Mos Khalifa é um dos convidados, certo? Muito gosto de ter-te aqui, obrigado por ter acedido ao nosso convite, Mos Khalifa. Mos Khalifa é líder da União. Boa tarde, bem-vindo à Rádio 20. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o Soberano do dia do juízo final. Muito bem. Boa tarde. Primeiro agradeço a presença dos irmãos que aqui se encontram e de todos aqueles também que estão na plateia aqui poderem ouvir. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua presença na rádio. Ndongo Mbacho também está aqui conosco e muito gosto de ter-te aqui, da sociedade civil. Boa tarde, bem-vindo à Rádio 20. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ilustres companheiros de painel no debate, Laurindo e Mos Khalifa. Laurindo Mande também está conosco na Rádio 20. Laurindo Mande, portanto, é diretor nacional para os assuntos acadêmicos da Jura. Boa tarde, bem-vindo, Laurindo Mande. Bom, boa tarde, Negrão, boa tarde a todos os meus colegas de painel e extensivos aos radiovintes passo pioneirismo da Rádio 20 e permitam-nos agradecer mais uma vez pelo convite que nos foi facultado no sentido de cá estarmos a analisar questões inerentes ao país. Muito bom, obrigado mesmo. Sim, sim. Vou começar por si mesmo. Nós vamos direto à nossa conversa e a pergunta que eu te vou fazer para todos, depois vamos entrar na nossa dinâmica de debate. Qual é o balanço que faz sobre o discurso do Presidente da Nação? Bom, primeiro, antes do Presidente João Lourenço ter discursado no dia 15 de outubro, durante a sessão de abertura do ano parlamentar, o Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, já havia lhe apelado, não é verdade, durante as jornadas parlamentares que tiveram lugar na província da Huila. Portanto, Adalberto apelou ao João Lourenço, antes de discursar, no sentido de não mentir, de não ludibriar a nação, no sentido de trazer um país de facto real. Portanto, esse foi o apelo de Adalberto Costa Júnior sobre o João Lourenço, antes de discursar. Mas, infelizmente, nós temos um presidente que não ouve os conselhos de ninguém, é torta à direita, e claramente que não ouviu, que é que nós acompanhamos do dia 15 de outubro, são conjunto de mentiras, são conjunto de discursos irreais, estereotípicos, conjunto de discursos que não refletem a vida real das pessoas. Quer dizer, João Lourenço levou um fascículo na Assembleia Nacional que não reflete o país de Angola. Portanto, eu não sei de que país ele estava a se referir, mas de Angola não é, porque neste momento o estado da nação está degradante, está apodrecido, quer em termos econômicos, financeiros, e quer em termos das instituições. É só para você ver, a nação, Angola, encontra-se numa fase em que as instituições públicas, sobretudo as judiciais, estão completamente partidarizadas. Tanto o presidente João Lourenço interfere diretamente no poder judicial, as pessoas normais estão a comer lixo nos contentores, tanto isso e o João Lourenço não disse, tanto em suma, é um conjunto de mentiras que ele trouxe naquele conjunto de fascículo que leu há cerca de 2 horas na Assembleia Nacional. Ok, muito bom, obrigado. Ndongo Mbacho, qual é o balanço que faz sobre o discurso, dia 15? Bom, eu penso que mais do que um dever constitucional do Presidente João Lourenço, porque impõe a nossa Constituição que na abertura do ano parlamentar o Presidente deve dirigir à nação uma mensagem, mas mais do que esse dever constitucional, havia aqui uma imperiosa necessidade do Presidente falar para a nação. Bom, o meu balanço pessoal, eu penso que é um discurso, e aqui, pronto, todos somos livres de opinar, penso que é um discurso positivo, na medida da realidade angolana, porque o Presidente, mais do que trazer no seu discurso ações feitas ao longo do mandato passado, do ano passado no caso, e do seu primeiro mandato, também perspectivou algum crescimento, não só social, econômico e político do país. E eu penso que quando estamos a olhar para um discurso dirigido à nação, por isso é que o discurso tem como um tema estado atual da nação, o Presidente deve dizer o que a nação era no ano passado e efetivamente o que a nação será daqui mais um ano. E na minha pessoal expectativa, penso que o Presidente João Lourenço esteve à altura do momento. Ok. Mos Khalifa, por favor. É assim, quando a gente ouve
para sistematicamente e racional reproduzir, a gente acaba não ter o esclarecimento real do que está a acontecer no país. O discurso da nação é um mero entretenimento que significa distrair o povo da realidade. Só que a oposição não está distraído, porque a oposição sabe, é importante, é necessário que o MPLA comporta-se como se comporta irresponsavelmente para que a oposição tenha expressão no mercado. O povo angolano precisa entender que a política, eu disse a política e não disse os políticos. Políticos são seres que tentam exercer uma filosofia. Filosofia é essa que precisa produzir o caos para o caos poder lhe manter na liderança, seja quem for, quem lá vai chegar. Então, quando a gente fala de política, a política é a arte de produzir problemas e desses problemas dar justificativa aos dois lados que querem fazer alguma coisa pelo povo. Vamos lá, nós estamos a dizer que o país está mal, mas também a oposição está a se engradecer com essa maldade em que o país se encontra. Dane-se o povo, a oposição está de parabéns e o governo, o desgoverno também está de parabéns. Então é preciso que a gente saia do entretenimento excessivo, que é distrair o povo da realidade, para esclarecer o país, porque já que Angola, como diz a oposição, não é um país democrático, logo é um país que está a se democratizar. E nessa democratização é preciso que os problemas sejam plantados pelo governo, desgoverno da nação, para que a oposição traz sempre esse discurso, irresponsabilidade do João Lourenço, mal administração do João Lourenço. Eu que venho de países que dizem civilizado, cuja oposição se espelha como os Estados Unidos da América, por exemplo, é o país com mais prisão no planeta Terra. Mas por quê? Também é o país com mais advogados no mundo. Então, para que os advogados tenham funções ou possam exercer as suas funções, é preciso que a criminalidade duplique ou multiplica. Não sei se está entendendo. Então, é preciso que o MPLA cria todos esses danos para que a oposição tenha expressão no mercado e assim enganar um povo que está no estágio da inconsciência coletiva. Ok, muito Negrão, bom. só para corrigir aqui o meu colega de painel, trouxe um discurso muito confuso e eu não consegui entender se é carne ou é peixe. Ora, vejamos, quem está a degradar o país não é a oposição. Quem está a degradar o país é o MPLA e na pessoa do João Lourenço. E quem está a dizer que o país está a ser mal governado não é a oposição, é o povo. Se o senhor é lúcido, vai nas ruas, vai nos bairros, você vai verificar, até as crianças detestam a má governação de João Lourenço. Portanto, isso não tem nada a ver com a oposição. Significa dizer, o que a oposição, na pessoa da UNITA, serve simplesmente para lucidar a cidadania, lucidar o povo. Significa dizer, a má governação do MPLA, o senhor não pode, incumbir a oposição, sobretudo a UNITA. Portanto, é um discurso que ele traz muito confuso e que eu lhe aconselho a se colocar ou é carne ou é peixe, porque tem de degradar o país, não é a UNITA, não é a FNLA, é o MPLA. Portanto, verificamos o erro é o MPLA e deve ser ele a ser combatido até sair no poder. É assim que se faz o país. Não Gombas, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que Laurindo clama que as pessoas devem ser lúcidas, mas essa questão de ser lúcido e de ser translúcido talvez às vezes transcenda a compreensão de cada um, porque nós aqui não estamos diante de um corpo opacto, nós estamos diante de um corpo que nos permite com que a visibilidade seja a mais real possível. Esse país que você... Deixa-me lhe dizer uma coisa. Então não uso a palavra. Deixa-me lhe dizer uma coisa. Deixa-me lhe dizer uma coisa. Sim. A nossa oposição, efetivamente, a oposição eu penso que é uma indefinição. Se quiser, como apela ao Califa, deve se definir efetivamente se é carne ou peixe. Eu penso que a nossa oposição devia fazer o mesmo. Porque quando uma oposição, como é até a que representas, a UNITA, que diz que nós não estamos num Estado democrático e de direito e que efetivamente aceita ir assistir, ouvir, acompanhar e tem a liberdade de criticar num espaço público como esse, o Presidente da República, da maneira como faz, só pode ser alguém que não se define o que é efetivamente. Voltando para o assunto, para uma oposição que efetivamente até nega resultados eleitorais, mas ainda assim toma posse, exerce normalmente
e com fundos públicos, e ainda se diz que não estamos diante de uma democracia, só pode ser uma oposição que precisa se definir exatamente o que é. E ajudar ao Laurindo, quando eu disse que o presidente trouxe um discurso efetivamente atual, 30 segundos. Eu referia-me que o discurso é realista. Não é realista. E vou lhe ajudar a compreender. Deixa lhe ajudar a Não compreender. vai me ajudar em nada. Tem noção de quantas unidades hospitalares foram construídas? Primeiro, João Lourenço não se trata aqui. Vou falar. João Lourenço não se trata aqui. Não, Todas as unidades que ele inaugura são inúteis porque quer ele, quer seus Você não objetivos, está a falar a se trata aqui. verdade. É verdade. Mas, ô, João, um dia viste João Lourenço a se tratar de Maria Pia. Primeiro, Negrão, quando começa a trazer vai com convidados calma. que trazem coisas reais, é o Não, seguinte. Deixa-me só no discurso- segmento do que foi dito, deixa-me só fazer uma pergunta rápida. Sim. Há muita gente que está a dizer que o discurso do presidente não foi feito por os angolanos porque não falou da fome, não falou da pobreza. E são situações reais do nosso país. Então, até que ponto o discurso foi ou não real de facto? Não, deixa-me só lhe ajudar para responder assim. Quando o Presidente da Pergunta na República mesa. diz, Precisa também um tempo. quando o Presidente da República diz que os manuais escolares não devem ser comercializados no mercado informal, não devem ser comercializados em asta pública, este país não é Angola, aqui no São Paulo não vendem material escolar, esse Presidente está a falar de Portugal. Estou a lhe perguntar, esse Presidente está a falar de que país? Estás a trazer confusão. Não, É o seguinte. ouviu Primeiro, essa parte no discurso ou não ouviu? não entendi. Ouviu essa parte que o presidente disse que os manuais escolares Estão a ser não devem vendidos. ser- Ouviu a parte? Incongruência, é deixa-me só lhe dizer. demagogia. Não, deixa-me só lhe É dizer. quem autoriza? Ouviu a parte Meu em que caro, o presidente quem autoriza? disse. Não, É para, deixa-me João Lourenço é demagogo. Um minuto só. É um minuto. debate, não é comício. segundo, Se segundo. você habituou lá no MPLA, aqui não é no MPLA, Ô, aqui na Jorge, Rádio aqui não é Vida. na UNITA, É onde a debate, democracia... é o Escuta seguinte, aí, ô, nós Negrão, estamos... o discurso de João Lourenço, isso No deve debate ser não claro. podemos falar os dois. Não Tu sabe foi disso. positivo e não Tem um foi minuto, falamos realista. de Ndongo Mbashi por um minuto. Exatamente. O discurso de João Lourenço não foi positivo e não foi realista. Falou sobre a democracia. Do que eu saiba, Angola não é de facto um país democrático. De facto, Angola é um dos países que mais atropela os direitos humanos. Nós temos presos políticos nas prisões. Está para saber? Um país democrático com jovens na cadeia que poderiam estar nas escolas aqui, país democrático é este. São essas coisas que o próprio João Lourenço não disse. O que o João Lourenço trouxe na Assembleia Nacional é um discurso estereotípico. Vá lá. Até eu nunca vi, eu leio tanto, nunca vi, a nível da história de Angola, um presidente mais detestado que o João Lourenço até as crianças. O Neto não foi tão detestado assim. José Rosa Sanson não foi detestado assim. João Lourenço, até as crianças, os negrão, vocês são jornalistas, vão aqui nas ruas, falam João Lourenço nas crianças, as crianças até detestam, é só para você ver. Doutor Tempo. Isso não precisa a oposição dizer. Eu acho O povo é que está a julgar João Lourenço pela sua incompetência. Portanto, o senhor não Mosca pode ali, vir aqui por favor. ludibriar o Doutor Laurindo, não será possível. Doutor Tempo, mostra ali, por favor. Irmão, eu acho que nós estamos em Luanda. Não, nós não achamos, estamos em Luanda. Por favor. Nós estamos em Luanda. Sim. Eu nasci em Luanda, cresci em Luanda. Esse teu discurso, com muita raiva, eu vi o Salupeto Pena também fazer isso. Entende? Eu acho que nós já ultrapassamos isso. Estamos num debate extremamente educativo e o povo está a nos ver. Está a É nos ver, preciso que a sei gente disso. faça o povo compreender. Estamos a compreender. Eu disse no início, ouvir é sistemático, mas para ter a compreensão de que se houver quer um discernimento, para ter lucidez do que o outro está a falar. Porque às vezes aqui vai ter uma abordagem que você nunca escutou. Você está a dizer Angola não é democrático. Não é. Me cita lá um país democrático. Olha, primeiro vamos aqui definir, se o caro não sabe. Eu estou do a te que pedir favor. há cita-me respostas lá que não se um dão assim, país tum, pá. democrático. Meu caro, há respostas que não se dão assim, tu tá. Então Tudo tem bem. que haver explicação Bonito. do conceito de democracia. Bonito. Não. Primeiro, democracia significa Laurindo, a faculdade de dar o poder ao Lindo. Me perguntou, eu tenho que Não, responder. tenho que te dizer Perguntou uma a quem? coisa. Deixa-me Perguntou só- a não, quem? vou só te Não, dizer. não vai me dizer, porque ele me perguntou, Não, eu tenho que como você responder. respondeu, Não, que não, Angola não, não é eu estou a democrático. responder. Estou a Deixa só- responder. Ao não Estou a responder. Deixa responder. só concluir. Estou a Laurindo, responder. responda. Tem 20 segundos para responder. Sim, há perguntas que a resposta não são tá. Mosca Khalifa fez uma pergunta. Estou a responder, Sim, Negrão. responda. Primeiro temos que saber o conceito do que é democracia. Democracia significa faculdade de dar o poder ao povo. Significa o povo é que decide, não é verdade? O povo é que vai definir a realidade do país. O que ocorre em Angola, o povo não define, o povo não decide. Está a ver? As eleições... Agora muito bom. Esse é o facto que o Angola já não é democrático. O povo decide. aí. Não decide. Por isso é que eu Pergunta disse, para o Ndongo Mbashi e o Mosca Khalifa. problema O do povo irmão, realmente o que define, eu consigo decide. perceber no irmão. Pois tem um minuto, depois vamos ouvir o Ndongo Ele Mbashi. lê e ele reproduz do jeito que lê. Não, essa é a tua É percepção. por isso que nós africanos estamos no estágio da inconsciência coletiva. Fiz uma simples pergunta para ele.
Qual é o país democrático que você pode me citar? Ele deu a descrição do que é democracia. Significa então que ele não consegue encontrar um país democrático. E se não há um país democrático, logo o MPLA está tentando emergir nesta democracia pelo tempo que vem também da sua ditadura. Estás entendendo? Então, se ele me dissesse, há um país democrático, os Estados Unidos é um país democrático, que democracia é esse? Cujo mesmo país manda eliminar o líder do partido dele. É democracia. Que democracia é esse da comunidade internacional que dita e regra nos países regionais como Angola, países da América Latina? E quando você não concorda com essa subservência, essas democracias, como ele tanto diz, nas democracias. Então, se há um país democrático, não poderia realmente impor as suas regras aos países que estão tentando emergir. Nós estamos vendo no Burkina Faso, um país que está tentando emergir, quando não concorda mais com a subservência das grandes corporações, que o nosso irmão define como democracia, ele sofre sob pressão. Mas por quê? Então, para só finalizar, é preciso que entendam o que eu disse no início. É preciso que o MPLA seja irresponsável dentro de um Estado democrático, para que a oposição tenha expressão. Vamos aqui ler uma coisa. Vamos respeitar o tempo. Requer discernimento. 2 minutos para cada. 2 minutos mesmo para cada. Vamos recomeçar com o Andom Baixo. Tem 2 minutos. Vou cronometrar o tempo. Depois, Laurindo, depois vamos ouvir novamente o... Eu vou lançando as perguntas, eu vou gerindo também o tempo. O meu nome é mesmo Ngongombacho. Ngongombacho. Laurindo, se fosse algum quadro dirigente da UNITA, nessa altura eu devia te punir. Ainda bem que não és. Sabe por quê? Vamos só respeitar. Tendo a ouvir. Vamos só respeitar. Quando um quadro como você, penso que secretário nacional para os assuntos acadêmicos de uma organização até da juventude, diz que Angola não é democrata e o teu partido está representado no parlamento, o teu presidente é membro do Conselho da República, você não sabe o que está a falar. Sim. Você não sabe, você no mínimo não tem noção do que está a falar. Tem de ter cuidado, com a articulação da língua. Não pode aparecer ao público para falar à toa. O teu partido, desde 1991, que Angola assinou, ou seja, desde 1991, que Angola saiu do monopartidarismo para o multipartidarismo, tornamos-nos num país democrático, o teu partido participa regularmente das eleições, toma posse. Está vendo como é que é a vossa covardia? Isso fica aqui a enganar as pessoas. Você diz que você não é cão, mas come molho de cão. Percebe, né? Isso aqui não se pode admitir para um jovem como você. Não é? Então, deixa-me... Estou mais calmo do que você. Só estou a lhe dizer que tem que ter cuidado com os pronunciamentos públicos. É preciso, quando vai a um debate, não pensar que pode falar tudo. Até pode querer falar tudo, mas tem que ter cuidado. Voltando efetivamente para o que eu quero lhe ajudar a compreender. O exercício que o presidente fez não é um exercício de vontade própria. É um imperativo constitucional, resultado da democratização do país. Segundo, o presidente, quando disse à Assembleia Nacional, aos deputados representados pelo seu partido, que muitos dos que estavam lá dentro são contrabandistas de combustíveis, estes aí se referia a um país que se chama Angola. Quando você diz que o discurso do presidente não reflete Angola, deve estar falando de uma Angola da jamba, que não reflete efetivamente. Percebe, doutor, né? Muito bom, doutor Tempo. Ngongombacho, muito obrigado pela sua, por ter intervido, pronto, a sua participação, o seu ponto. Laurindo, por favor. Bom, 2 minutos. O meu colega do painel não é membro da sociedade civil, conforme o apresentaste, é militante do MPLA, estou a ver claramente. Agora, quando o presidente João Lourenço, você falou, é minha hora de falar. Por favor, quando o presidente João Lourenço, por exemplo, falou de forma errada de que os que fazem o banho, os contrabandos de combustíveis são deputados, está a errar, porque depois vimos o seu chefe da sua casa, o general Furtado, havia dito de que os contrabandistas são chefes generais de altas patentes. Portanto, nós queremos esperar que João Lourenço citasse de facto quem são esses chefes, quem são esses generais contrabandistas que o seu chefe Furtado havia dito nos aires. Portanto, a incongruência que existe entre o discurso do presidente e o discurso do seu chefe da casa. Este é um ponto. O outro ponto é uma questão de refletir, de facto, o que é país real. João Lourenço falou, por exemplo, sobre a questão da educação. Ora, vejamos, nenhum filho do dirigente angolano estuda aqui em Angola. Nenhum. E no mandato do presidente João Lourenço, verificamos de que comercializou-se mais o ensino do que nunca, onde esta figura permite a subida de propinas de forma galopante,
onde esta figura permite com que até a própria ministra da Educação tenha colégios fazendo assim promiscuidade. Significa, é isso que o presidente devia ter dito no discurso, mas infelizmente escusou-se de falar disto, trouxe uma estereotipicidade do discurso. Também de referir, nesse discurso irreal sobre o país, o presidente falou da bandeira da luta contra a corrupção. Eu sempre reiterei, a luta contra a corrupção em Angola será inglória no mandato do presidente João Lourenço. Inglória, porque todos os corruptos estão no MPLA. Os que degradaram, os que lapidaram o país estão no MPLA. E o presidente devia assumir de que a gênese, a origem da corrupção é o MPLA. Porque para se fazer a luta contra a corrupção, isso o João Lourenço não disse, é preciso alguns 3 elementos, já para terminar os meus 2 minutos. Doutor. 3 elementos. O primeiro elemento é a autoridade moral. O governo do MPLA não tem autoridade moral para combater a corrupção. Tá, Isso doutor, devia falar. doutor, Segundo elemento. Não, vai prosseguir. Não, Sim, só já para terminar. Depois vou voltar no segundo e já terceiro. vou passar para outro Tá bem, colega tá do bem. painel, mas depois pode dar sequência quando no seu tempo. Muito bom. Ouvinte, nós vamos nos despedir agora do Facebook. A entrevista completa continua no YouTube. Está seguindo no YouTube para acompanhar a entrevista na íntegra, tá certo? Então, é lá. Até já. Moço Khalifa, tem algo a acrescer? Posso fazer outra pergunta? É aquilo que eu estou a ouvir, tá a ver? Quer dizer, eu sinto que é 2 uma minutos. mentalidade, né, de político. Eu É sou normal. político, Sim, não sou músico. Não disse que não. Não disse que não. Eu disse é uma mentalidade de político. Por isso é que eu disse, requer discernimento. Vou voltar a dizer, ouvir é sistemático, até rato ouvem. Mas ter percepção do que se ouve requer discernimento. Eu sinto que o que o nosso querido irmão não entende. Eu estou tentando esclarecer, e o povo lá em casa, os problemas dentro de uma sociedade Pode democrática. esclarecer, Sim, essa é a opinião dele. os problemas dentro Pode de uma prosseguir com a sociedade sua opinião. democrática é muito importante dentro de uma sociedade democrática. Uma coisa que a oposição deveria educar os seus membros. Estabilidade social dentro de um Estado democrático legitima o partido único. A estabilidade social, o que é que nós precisamos? Primeiro, nós precisamos básico. O que é básico? Água, luz, educação e moradia. Não se precisa ter eleição para que se haja o básico. Quando Mas quem dá isso é a oposição? não a oposição nem o governo. Nem a oposição nem o governo. O povo tem que ter isso. Com uma boa gestão, um grande líder. Gestão de quem governa? Sim, a gestão de quem governa bem. Então, quando o povo tem o básico, se a oposição vir fazer promessa em dar o básico, terá popularidade? Não terá popularidade. Então é preciso que o João Lourenço, o MPLA, seja irresponsável, porque o MPLA está a sair do partido único para se democratizar. Como o MPLA vai se democratizar assim? Dar aquilo que realmente os angolanos precisam, como eu disse da outra vez. Imagina que realmente o MPLA faz os dólares circular novamente. A UNITA vai voltar a ser como a UNITA do Isaías Samakuva, cujo Samakuva dizia que o país não está bem, mas o povo que foi induzido a viver no entretenimento com consumo excessivo das coisas, não estava a dar ouvido ao bom discurso da UNITA. Hoje, com a fome que bate na vida das pessoas, as pessoas estão interessadas no discurso da UNITA, mas graças a quem? Graças à irresponsabilidade do MPLA. E essa irresponsabilidade é feita de propósito para democratizar a nossa nação. Mas entender? Por isso é que a oposição bate na mesma tecla, não tem comida, não tem ande. Só que se o MPLA dar isso, a oposição também não terá expressão. Se quando o povo começar a compreender isso, vamos entender que o governo e a oposição é um jogo de ver do povo para fácil controlar. Nós temos que falar como país, como nação, não como partidários. Ok, esgotou o tempo, muito bom. Ngongombashi, numa das suas passagens, em meio ao seu discurso, o presidente dizia que vai continuar a investir na juventude. Conseguimos aqui desmistificar isso? Se for de facto a juventude a que se refere àquela juventude que reclama de falta de emprego, fome, oportunidade de formação, será que é essa a juventude que o presidente se referia? Não, antes de responder a sua questão diretamente, quero fazer uma réplica ao Laurino e pedir ao programa que da próxima vez, se calhar, tragam alguém que compreenda a sociedade para o debate, porque nós não precisamos politizar os debates. Certo. No entanto, alguém que compreenda a sociedade. Aqui não estamos a fazer política. Se quiséssemos fazer política, estaríamos cada um no seu partido. Certo. Laurino tem que perceber o seguinte: o combate à corrupção foi assumido pelo presidente João Lourenço. Aliás, cito, nem que os primeiros a tombar sejam altas militantes e dirigentes do MPLA.
Então, qualquer coisa que deixeres fora disso, é mesmo só utopia da tua ilusão. Bom, trazendo aqui a questão, quando pergunta se esse jovem, o Laurindo é formado, o Laurindo não foi formado numa escola privada, da sua iniciação, ok? Da sua iniciação até raro, nem provavelmente história, não, é raro. Estudou sempre pública. Não, estudou sempre. A minha questão é simples. Estudou sempre na escola pública? Não, é da iniciação? Eu estudei na escola privada. Da iniciação? Sim, estou a responder. Eu estudei na Tenho escola muitas privada. dúvidas. Ah, tá vendo? Não sabe sobre mim. Não, calma ali. Eu a falar sobre mim, eu estou a dizer. Eu estudei nas privadas. Dúvida. Desde a iniciação? Estás a falar de mim, mas sou eu. Deixa-me te dizer. Sobre mim, sou eu. A pergunta não sabe sobre mim, está a falar de mim. Fala do pergunta é investimento aos jovens. Deixa-me lhe dizer. A maior, e quer queiramos, quer não, a maior parte dos jovens angolanos são absorvidos pelas instituições de ensino público. Quer queiramos, quer não, isso aqui é uma verdade nua e crua. Segundo, aliás, Angola é dos poucos países do mundo em que a juventude tem direito a ensino superior gratuito. O nosso ensino superior público ainda continua a ser gratuito. A todos os angolanos. Nós mesmos, e eu às vezes fico muito cético quando estou numa mesa de debate e compreendemos que efetivamente a juventude não tem oportunidades. Hoje, Negrão, quem são os jovens que receberam casa junto do Conselho Nacional da Juventude na Vila Pacífica? São apenas militantes do MPLA? São a Vila Pacífica. Mas disse que a entrega dessas casas foi bem direcionada. Não, mas foi só para militantes do MPLA. Foi só para jovens. Só foi jovens do MPLA, militantes do MPLA. Pergunta ainda ao Laurindo se os companheiros dele não estão lá. Eu conheço até muita gente, companheiro dele, que está lá a viver. Não é verdade? Receberam. As políticas públicas da juventude não têm cor, não tem militante. Então o investimento aos jovens tem acontecido? Deve continuar, aliás, quando se fala de investimentos aos jovens, tem que se falar inclusive da oportunidade. Nós temos uma secretária para a juventude, uma menina de 32 anos. Né? Nós temos, a nível do nosso país, governadores e governadores com menos de 45 anos. Este investimento, essa abertura de oportunidades para ter cargos de alta responsabilidade a nível do aparelho do Estado é uma demonstração clara do investimento à juventude. Okay. Hoje mesmo existem vários projetos sociais, inclusive financiamentos direcionados para a juventude. Sobre isso, e esses jovens que reclamam oportunidade de emprego, oportunidade de formação? Até as sociedades mais modernas, eu acompanhei há dias. Mas é a maioria ou a minoria? Uma manifestação na Espanha, se fosse a minoria, a Espanha nessa altura há uma manifestação em relação à habitação, há milhares de gente na rua clamarem pelo direito à habitação e são jovens, okay. Né? Até as sociedades mais desenvolvidas. Ok, 2 minutos, Laurindo. Bom, os meus colegas estão praticamente perdidos. Estão a atacar a oposição, mas aqui o assunto é o discurso sobre o Estado da Nação. Estão perdidos. Depois aqui o outro quer trazer falsas histórias sobre mim. Você falar de mim vai errar. Não me conhece, nunca me viste. Então, estamos a falar sobre... Primeiro, antes não havia terminado, da questão da luta contra a corrupção que o João Lourenço disse. A pergunta na mesa é sobre os jovens. Sim, antes disto, sim, cortaste naquela outra fase. Portanto, é inútil o João Lourenço falar da luta contra a corrupção porque será uma luta inglória, porque é preciso ter autoridade moral. E os dirigentes do MPLA não têm autoridade moral para falar da luta contra a corrupção, porque a corrupção é uma gênese, uma origem extraída no próprio MPLA. Segundo, é preciso termos instituições próprias para fazê-lo. Nós não temos instituições credíveis para feito. Esses tribunais, essas PGRs, os IGAI não servem para combater a corrupção, porque as pessoas que ali estão envolveram-se nesses atos. E, por fim, é a questão da juventude. É preciso que o João Lourenço se lembre, não é verdade, da forma como maltratou a juventude em 2021. João Lourenço chamou os jovens de lúmpenos, chamou os jovens de drogados, chamou os jovens de frustrados. Isso é grave quando o Presidente da República, em 2021, venha maltratar essa juventude de forma gravosa, de que são drogados, são frustrados, são lúmpenos. E hoje, meia volta, vem me dizer que é preciso investir na juventude. Nós temos uma juventude que clama pelo emprego. Continuar a investir, quer dizer que já está investido. Continuar seria para quem está a investir. O João Lourenço não investe na juventude. Agora, se você me citar esses jovens que estão no departamento X, são da JMPLA, e o conceito de juventude é no seu conjunto. Não é que uma miúda que está, vai lá, no Ministério da Juventude, só porque é jovem, não, é jovem de onde? Do MPLA, significa. Eu vejo que quando o João Lourenço fala da juventude, é a juventude filiada à JMPLA, porque se formos avaliar no seu todo, hoje a juventude
está entregue à sorte. Hoje a juventude está praticamente abandonada. O próprio Ministério da Juventude e Desporto não faz real o seu papel. Tanto isso, IAS, todas as organizações, essas sediadas no Estado, não fazem o seu papel real sobre a matéria da juventude. Tanto, em suma, é a questão do que João Lourenço disse. O seu plano de desenvolvimento da juventude está falido, está errado. João Lourenço não investe na juventude. Obrigado. João Lourenço maltratou a juventude e disto deve-se lembrar. Obrigado pelo seu contributo. Moço Califa, sobre a pergunta que eu fiz, Assim, vamos continuar a investir na juventude? Não, como eu disse, na política existe discurso subliminar, né? Quando João Lourenço chegou ao poder, disse que poderia combater a corrupção e também disse que poderia gerar emprego. E todos nós sabemos que o emprego em Angola era gerado no formato de corrupção, porque todos praticamente eram corruptos, tiravam dinheiro do país e investiam aqui dentro e geravam um monte de emprego para o jovem. Você consegue compreender? Sim. Então, para o João Lourenço realmente, ele precisava desorganizar a juventude. Por quê? Porque eu volto a dizer, Angola está aí no processo de se democratizar, mas é preciso os problemas. Quando nós falamos de educação, né? A educação não deveria nem ser essa expressão, deveria ser instrução de absorção e não educação. Educação é paterna, os pais que dão, a escola nos dá instrução. Nós vamos na escola para quê? Para ter instrução de trabalho e não para ter sabedoria. E essa instrução de trabalho é um trabalho formal e não rural muitas vezes, entende? Então, quando nós somos formados em sociólogo, psicólogo, advogado, juiz e promotor, o Estado precisa gerar emprego para essa ala. E essa ala só consegue obter o emprego em vias de corrupção. Quando o Estado produz uma corrupção tremenda, isso não é Angola, estou a falar, o mundo todo é assim, produz uma corrupção tremenda, desorganiza a juventude. Logo, a juventude desorganizada, eu estou a falar humanamente, não estou a falar politicamente, porque os jovens estão na cadeia, os jovens estão a morrer, os jovens estão encarcerados. Quando você destrutura a sociedade, para a oposição é muito importante, para o desgoverno justificar que está tentando fazer alguma coisa pela juventude e a oposição dizer que não está a fazer nada. Mas é preciso que haja uma linguagem do meio para esclarecer o que está a acontecer dentro das falsas sociedades democráticas. Então, desorganizando a sociedade, vem a criminalidade extensiva que vai gerar emprego para a polícia. Porque a polícia não dá proteção, ela dá uma contenção. Ela contém a rebelião popular que vem por causa da degradação que o Estado impõe. Ela faz uma contenção e proteção aos parlamentares, seja da oposição ou do governo no governo. E também vem gerar emprego para advogado, promotores, sociólogo, psicólogo e também carcereiro, não sei se está a entender. Todos os países são assim. Okay. Então, essa é a sociedade democrática que nós falamos. Então, nem o governo, nem a oposição está aqui para dizer a verdade. O problema aqui é esclarecer. Eu acho o nosso irmão, como jovem que deveria sentir um pouco amor pelo que os jovens estão passando. Porque se você vê, mesmo no Brasil... Esgotou tempo. Esgotou. Ngongombash, quer acrescentar alguma coisa? Eu vou fazer a pergunta também, se quiser acrescentar pode fazê-lo. Continuando na juventude, o João Lourenço disse que os jovens merecem mais inserção, os jovens reclamam muito a pouca inserção e formação também acadêmica. Formação acadêmica, como se as escolas públicas foram encerradas, a maioria delas para obra, numa fase do ciclo, numa fase em que começou o ano letivo. Eu não sei. Aqui, só um ponto, irmão, desculpa. Aqui, por que o João Lourenço, por que o MPLA não tem que encerrar a educação pública? Por que não? Tem que encerrar? Tem sim. Por quê? Mas, porque nós estamos aí... Não tem que encerrar? Tem que encerrar. Pronto, mas não é direito do angolano a formação? Vou explicar por quê. O angolano não tem direito à formação? O mundo está a se modernizar, não é só em Angola. O Brasil está a fechar, os Estados Unidos está a fechar. Na sociedade democrática, cada um tem que ter dinheiro para pagar a sua educação. O mundo está a ser digital. Aquele emprego que tinha no passado de gerar 100, 1 milhão de funcionários numa grande indústria está a cair, tudo está sendo digital. E o direito à educação? Não, você tem que entender. No ano 1909, ou no ano 1909... Vai ter o seu tempo. É só para entender que a educação foi forjada só para fazer que as pessoas sejam funcionários. Naquele exato momento era circunstancial, agora a tecnologia está a surgir, o Estado não vai gastar milhões para investir na educação e não saber como empregar esses jovens, para que depois os jovens tenham um discurso de estamos formados, agora não tem emprego. Mas pelo menos está formado, não baixo, por favor. Não, eu na verdade gosto de encarar as coisas de forma nua, clara. Eu não sei se
O Negrão tira onde efetivamente uma declaração tão profunda de que todas as escolas estão encerradas. Eu disse a maioria delas. Não, nem a maioria delas. Públicas. Nem a maioria das públicas. Não, nem sequer a maioria. Algumas escolas públicas, e isso é assim em qualquer parte do mundo. Certo. As infraestruturas têm um tempo de vida útil. Depois desse tempo de vida útil, elas devem ser requalificadas. Uau. E a requalificação das infraestruturas deve obedecer efetivamente uma periodicidade. Aqui, essa periodicidade pode ser 3, 6 meses, 1 ano, e quando isso vir a ocorrer, efetivamente tem que se encontrar alternativas para enquadrar os alunos. Eu não acredito... Mas deixa-me só acrescentar, vou dar mais tempo. O que é que foi feito enquanto os alunos estavam de férias? Não, por isso é que eu estou ali dizendo. Porque essas obras começam... Obedece uma periodicidade. Porque essas obras... Não, mas deve haver o meu termo. Porque essas obras começam assim que o ano letivo começa. E por que ter tantos consequentemente muitos alunos ficam fora do ensino, mais 1, 2 anos fora do ensino? Não, essa é a questão. A primeira questão, respondendo à questão, primeiro eu compreendo efetivamente que as obras deviam ser feitas, aqui temos de dizer que as obras deviam ser feitas no período não correspondente às aulas. Mas temos aquelas obras profundas. E temos que dizer que existe infraestrutura que estão completamente degradadas e que merece uma requalificação. Aliás, se tivéssemos aqui algum arquiteto, poderia pelo menos nos dar aqui alguma razão de tempo que compreende para pelo menos requalificação de uma infraestrutura. Pelo que sei, e aqui desculpe a minha ignorância, reparar é muito mais moroso do que construir. Então, se calhar, seria a explicação natural. Agora, deixa-me trazer aqui um elemento que vocês não estão a ressalvar. Por exemplo, quando nós estamos a falar de jovem, investimento de jovem, por favor, diga-se a boa da verdade, que nós só no ano passado, até o ano passado, cerca de 10 mil jovens receberam bolsas de estudo para a sua formação a nível do ensino superior. E jovens esses, alguns até conheço, de Cacoaco, que estão no Cangonjo, estão no Espelho, são da oposição. Acho que o Laurindo até sabe disso, não é verdade? Não sei. Não sabe disso, Não consulta só o administrador Auxílio Jacob para poder lhe passar essa informação. E era inclusive jovens que passavam a vida a reivindicar, não é? Reivindicar pelas ruas. Agora, precisamos passar aqui uma mensagem à nossa juventude. Nós hoje estamos num mundo completamente moderno, um mundo digital, um mundo em que não estamos mais no século XX, em que precisamos de qualificações. Hoje esquece aqui os títulos acadêmicos. Hoje nós precisamos ter formação técnica profissional. Nós hoje, por exemplo, esquecemos aqui doutor, mestre, PhD. Hoje nós temos que olhar para as qualificações. Esse jovem hoje está qualificado para fazer o quê? Porque mais do que abrir oportunidade para o jovem, temos que compreender se efetivamente tem qualificação para alguma coisa. A maior parte dos jovens que muito reclamam, quando você for ao fundo, perceberá que nem qualificação para o exercício de alguma coisa tem. Aqui precisamos apelar aos nossos jovens que antes mais do que reclamar alguma oportunidade, este deve procurar se inserir-se na sociedade, e a inserção na sociedade começa efetivamente nos grupos sociais que lhe permitem ter qualificações para o desempenho de algumas funções, porque senão vamos continuar a reclamar aqui na rua e depois quando te darem a oportunidade não saber o que fazer com a mesma. Laurindo? Bom, o governo do angolano sustentado pelo MPLA tem que estar ciente de que nós, os jovens, não somos tolos. E o presidente João Lourenço, durante o seu mandato de 2017, que até hoje não cumpriu, prometeu facultar à juventude cerca de 500 mil postos de emprego, até hoje. E eu ouvi, ele no seu discurso, diz que de lá para cá criou mais de 200 mil postos de emprego. Portanto, isso não é verdade. Essa é uma questão de você verificar junto das comunidades o nível de desemprego degradante. Aí discordo de que quando o MPLA não estiver a dar emprego, e só para corrigir, quem dá comida, quem dá emprego, isso não é o MPLA. Isto é uma tarefa primordial do Estado. Ainda que o MPLA amanhã sair, entra qualquer partido, mas sempre haverá essas coisas. Mas o MPLA é um partido do Estado. Não é assim que funciona. Não é um partido do Estado. Não já vi dizer que o MPLA é um partido do Estado. Não funciona assim. E quando você, sendo o partido que concentra as verbas, você torna-se um partido do Estado. É isso, não pode ser assim. Não estou a dizer assim, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Não disse que tem que ser. Estou a concordar. Mas eu estou a dizer, o MPLA no papel ou na prática? Isso na prática. Não pode ser assim. Não pode ser assim.
significa dizer isto. Na prática é um partido do Estado? Sim, Não, na não prática é. está em todo sítio. Vamos Prática é. Respeito a vamos debater opinião, sobre isso. Cristiano. Tem os seus 2 minutos, depois vamos debater sobre isso que certo. foi Sim, levantado. na prática é, mas Vamos, nós estamos vamos, aqui a vamos. Mas dizer. sabe o que é um partido do Estado? Não pode ser, não pode ser, Faça o não seu pode tempo. ser assim. Faça aquilo que precisa fazer, anota e depois fala no seu tempo. Exatamente. Um minuto e Estamos a meio. dizer que também não pode ser assim. E isto, na pessoa do presidente Lourenço, tem que se lembrar de que a juventude angolana não é tão analfabeta assim. Porque nós nos lembramos a forma como maltratou essa juventude em 2021. Chamou-nos de frustrados. Mas como é que um presidente da República chama os jovens, que são a maior parte da população angolana, de frustrados, drogados? E o mais agravante, de lúmpenos. Portanto, é preciso que o presidente seja mais sério possível. E nós esperávamos que viesse pedir perdão nesse discurso sobre o Estado da Nação. Nós esperávamos que viesse, de facto, dizer que é preciso investir de facto na juventude, não por falância, porque na juventude ele não investe, salvo ser na própria juventude da JMPLA, aqui meu colega está a dizer que no Cangonho, onde deram a bolsa inclusive da posição, não tem bolsa no Cangonho, não temos nada. O Jacob nunca nos deu nada e não vai nos dar, não precisamos. Porque é uma forma de comprar consciência. E nós não estamos à venda, não estamos à venda. Mas é projeto do governo. Não, a forma como eles estão a entregar o próprio Cacoaco, sabe o quê? É de comprar consciência. Ok, E já o está a papel? entregar, né? Não Já entendi. está a entregar. Não deve ser a entregar. Já assumiu. Está a entregar, Não, comprando consciência. Já assumiu isso. Sim, está a entregar, Não, está a entregar. comprando consciência. Afinal, você vende consciência. Não sou Estás a eu, assumir isso. não sou eu, Os o outros MPLA teus que compra amigos. consciência. Não, os teus amigos vendem a Quais? consciência. Eu não tenho amigo no MPLA. Tá não, Quais? Quem está a comprar consciência? São esses administradores, Está a comprar de esses quem? de ação psicológica. De quem? Está a Consciência comprar da de quem? juventude. Qual juventude? Os jovens, qual são os Qual juventude? juventude? Os ativistas. Os teus amigos. Meu caro, estou a lhe dizer. Tem que assumir isso aqui agora. Assumir o quê? O que Assumir estás a o quê? dizer? Tem que dizer assim. Estou a dizer o Alguns seguinte, dos meus o governo companheiros angolano sim, usa o GASP, Não. usa as administrações, Para usa a comprar CNJ quem? para comprar consciência comprar da de quem? juventude. Qual juventude? Os ativistas Da JMPLA ou do MPLA, está a dizer, meu da caro. onde? Do MPLA. É possível eu comprar a mim mesmo. Tem consciência do que está a Meu falar? caro, é o que Mas acontece, tem consciência é o que do que está a acontece, é o falar. que acontece. Agora, o Dom Dambash, qual é o nome dele mesmo? Ngongo Mbash. Ngongo Mbash, portanto, depois traga outro nome mais claro. É o seguinte. Não, é mesmo Nós o meu nome costumamos- até de registro, se quiser. Eu não sei se é de registro, eu não sei. É de registro. É preciso que a juventude não seja 30 segundos. usada para compra de consciência. E nós temos verificado que o MPLA utiliza o gabinete de ação psicológica, o MPLA utiliza os GIAs, os CNJs, os próprios gabinetes, não sei o que por ali fora, através dos programas de fada, comprando consciência. Estou a assumir isso. O MPLA está comprando consciência de jovens ativistas. Isso é verdade. Tanto isso não é preciso Custam tão barato o Laurindo assim, dizer vocês? assim. O discurso não pode ser feito de forma a dizer que é preciso apostar. Não, o presidente Lourenço não aposta na juventude. Não quer saber da juventude, não quer saber de ninguém. Ok, esgotou o tempo. Por que dizes que o MPLA é um partido do Estado, mas pode acrescer sobre o que foi dito aqui, mas a pergunta está na mesa. Por que dizes que o MPLA é um partido do Estado? Um líder tem que ter visão de águia. Quando não tem visão de águia, então não é água, é pomba. Entende? Quando ele diz que o João Lourenço prometeu emprego, ele deveria discernir, compreender como é que se gerava um emprego antes do João Lourenço. Era por via de corrupção. Então, os países que eram ditatorial ou são ditatorial receberam normas internacionais que precisam se democratizar já. E muitas vezes, para você ter empréstimo financeiro, você precisa democratizar o país. Então havia emprego, só que este emprego vinha no formato de corrupção, que os parlamentares do próprio MPLA extraíam dinheiro de uma forma excessiva e investiam dentro do terreno. Essa é uma das provas, que o problema não está na corrupção. O Laurindo disse aqui que devia, no discurso, devia ter falado sobre essa promessa não Por isso, cumprida. como povo, ele fala como pessoas normais, ele não fala como líder, entende? O líder enxerga além. O que levou o João Lourenço não gerar o que prometeu. Não era para o prometer, é uma linguagem subliminar. Vou gerar emprego. Como você vai gerar emprego se o emprego já era gerado? Os jovens já estavam a trabalhar. Por quê? Porque vinha da corrupção. Então, para fazer que os jovens se tornassem ativistas, revolucionários e a sociedade civil ter voz, era preciso que o João Lourenço caçasse aqueles que ontem então roubaram dinheiro da nação. Essas pessoas saírem com dinheiro, vem o desemprego que vai motivar o nosso irmão a dizer, ele prometeu, não está a dar, mas não é para dar emprego. É uma linguagem subliminar para fermentar. Não é. Entende? O que está acontecendo hoje. A campanha eleitoral é vamos lá. não é. Hoje tem a sociedade civil reclamando, hoje tem a oposição dizendo que não tem emprego. O discurso não é esse. Não tem emprego, não tem emprego. Então onde é que estava o emprego anteriormente? Foi tirado a partir do combate à corrupção. Quem produzia realmente emprego eram os corruptos do MPLA.
Assim que eles vão, logo criou um desemprego tremendo que causou os jovens sem emprego. E aqui o nosso irmão está a falar como pomba e não como águia, que deveria perceber que o discurso do João Lourenço é subliminar. Por exemplo, o discurso de ontem também é subliminar, porque o João Lourenço está a projetar o Prajar para substituir o MPLA e as pessoas não estão a perceber isso. O Prajar do Chivuco-Vuco? Sim, por quê? Está muito confuso. O muito confuso. Chivuco-Vuco, o Prajar Chivuco-Vuco vai substituir o os MPLA, é membros isso? do MPLA estão a conseguir perceber muito isso. confuso. Porque eu disse, Por que você faz essa um afirmação? debate requer respeito. Sim, vamos respeitar o tempo. Requer respeito. Por que você afirma que o Prajar foi criado pelo João Lourenço para substituir o Não, MPLA? não pelo João Lourenço, é estratégia da CIA, porque o Abel é CIA. Vou explicar por quê. Vamos lá, o João Lourenço é um corrupto como os outros e tem tanto dinheiro guardado. Quem pode salvar realmente o João Lourenço fora da liderança? O MPLA não, porque uma ala do MPLA não quer o João Lourenço. Uma vez que o João Lourenço sai, será caçado também pela ala do anterior. Sim, pedirem um tempo. Vou já terminar. Pela ala anterior do Zé Eduardo dos Santos. Aí concordo. Então, para defender realmente, o João Lourenço precisa trazer um partido diferente, que é o Prajar. Não, eu não concordo. O Prajar é o quê? O Prajar é uma UNITA renovada. Não porque se o Prajar, não é. por favor, se o Prajar chega à liderança com o consentimento da CIA, Acusar, porque tem em esse dois, debate. é por isso que eu disse, Ele há vai que falar, ter é o visão tempo de dele. Não, só que águia. não vai parar de falar. Mas pode pedir um tempo, eu vou dar. É por isso que está aqui a pedir. Então pronto, vamos ouvir Atenção, Laurindo. atenção. Peça um tempo, eu vou Atenção, dar. UNITA é UNITA. Para já não é UNITA renovada. Não. Falas como parte idiota. UNITA é UNITA. Para já Sim, sim, é para mas já. eu não tenho a dúvida UNITA e o disso. para já e o bloco estão num único bloco, que é a Frente Patriótica Unida. Agora, concordo quando diz que João Lourenço possivelmente será perseguido pela ala eduardista, porque de facto acompanhamos a história. O presidente João Lourenço perseguiu de tamanha maneira a família dos Santos até a gestão. Quer dizer, até hoje os angolanos não conseguem visitar onde jazes os restos mortais do dos Santos. Dos Santos completou não sei quantos anos de morto no dia 28 de agosto. Nem o borrião político do MPLA fez uma nota fúnebre. Aí Agora- concordo consigo. agora que pergunto João Lourenço ao irmão, sair por favor, será só um ponto de perseguido ordem. pela ala eduardista. Aí concordo, aí estamos de acordo. Vamos ouvir o Quando faz a Gomes, por confusão favor, do Prajá e a UNITA, não. Não, Gomes. eu penso que enquanto jovem não seria bom distorcermos o nosso debate. Viemos aqui para analisar o discurso do Estado, o discurso preferido pelo Presidente da República, agora no 15 de outubro, o Estado da Nação. E eu ouvi atentamente. Mas há pontos que podemos levar em consideração e Não, fazer parte do debate. há aqui uma questão, por exemplo, que eu ouvi aqui, o Laurindo a dizer, que João Lourenço prometeu 500 mil empregos e não cumpriu. Olha, eu acho que é muita utopia de alguém chegar mesmo assim, com a petulância que se tem, e intitular-se, inclusive, com a responsabilidade que tem, para não dizer que intitula-se. Intitular-se, é Não, mesmo. com a responsabilidade que tem, por isso é que eu Não corrigi. sabe. Secretário Nacional para os Assuntos Não é Acadêmicos. secretário, é diretor nacional. Diretor produtos Nacional, acadêmicos. muito obrigado, para os Assuntos Acadêmicos. E um diretor nacional que vem aqui, com a petulância que se apresenta, dizer que o João Lourenço não cumpriu. Não Olha, cumpriu. do ponto de vista estatístico, só para lhe ajudar um pouquinho, tem que perceber que desde 2017 que o presidente João Lourenço fez essa promessa da abertura de cerca de 500 mil empregos, até hoje, para si, compreende efetivamente que nenhum jovem foi empregado. Aliás, se compreender mais um dado de que as nossas sociedades, do ponto de vista demográfico, os estudos apontam que o crescimento populacional nosso, angolano, é aproximadamente de quase 2% por ano, vai perceber que em 2017, aquele jovem que anteriormente nem tinha maioridade para começar a trabalhar, hoje tem maioridade. Se fizer estes cálculos, você vai perceber que o mercado de emprego, tanto o formal como o informal, efetivamente terá acolhido muito próximo dos 500 mil empregos. E se quiser que eu lhe ajude com a definição universal, uma definição até científica e acadêmica sobre o emprego, é efetivamente tudo que dá rendimento. Se não tem consciência disso, o que nós precisamos fazer é mudar o quadro. Qual é a percepção que a juventude tem Laurindo, hoje? por Que favor, emprego é no vamos ouvir Laurindo. Estado. Vamos Não é ouvir assim, Laurindo. não, Laurindo. rapidamente. Não, Que- Isso é debate, aqui não é lá. lá no MPLA no comício. É o seguinte, quando o presidente João Lourenço mente ao povo em sede minuto. de uma campanha eleitoral para mim político é um sítio, é um lugar, é um espaço sério, lá não é para mentir, eu sou político. Na campanha eleitoral é para falar sério, tudo que você falar eu vou levar a sério. Se você não fazer conforme está a fazer, eu vou te cobrar. O que está a correr é
Mal João Lourenço falou, prometeu os 500 mil postos de emprego, que ocorreu que as empresas privadas começaram a falir. Está vendo? As empresas começaram a falir. Esse foi o problema grave. E no discurso o presidente diz que gerou-se cerca de 200 mil postos de emprego. Não é verdade. Não é verdade. É só você ver. Só o censo falso, que ainda ele próprio não falou. O censo falso. As pessoas foram lá. Aquilo é gente de verdade. Porque a juventude tem ânsia de ter emprego. Mas eu sou um mês. É só para você ver a vontade que a juventude tem. A força que a juventude tem para trabalhar. Mas esse governo irresponsável do MPLA não cumpre com isto. Eu estou a ser realista e as pessoas podem me julgar. João Lourenço não cumpriu com 500 postos de emprego. Não cumpriu. Se cumpriu, me julguem. Não baixo um minuto. Esse jovem não é sério. Ele Ele diz assim, nota o que ele diz assim, e retém isso. Tudo que um político promete em sede de campanha eleitoral, sabe o que é que Adalberto da Costa Júnior prometeu se não ganhasse as eleições? Não sei. Chama o teu presidente de mentiroso. Eu não sei. Sabes? Falou o quê? Nessa altura ficaste esquecido, né? Falou o quê? Está esquecido, né? Não sabe falar. Está esquecido, então, né? Falou o quê? Lembra o que é que ele disse se não ganhasse as eleições? Não lembro. Ainda Falou bem. Não, vai se tratar da amnésia. Tem de se tratar da amnésia. Não sabe. Lembra também o que é que ele disse sobre os... Fala, então. Lembra também o que ele disse? Diga! Não, eu até tenho noção que você tem medo, de receio de falar. Fala! Vou ter medo de receio então de falar. Fala, diga, o que ele diz? O que diz? Estamos abertos? O que diz? Não, só queria lhe lembrar. A responsabilidade não é do Adalberto, é de João Lourenço. O que ele diz? O que diz? O teu presidente vem à asta pública em sede de campanha eleitoral. Sim. E ele diz assim, diz que nem sequer, aliás, ele, que o presidente... Nem sabe falar, o que diz? Respeito, então, deixa o outro terminar, assim você estressa. Não baixo. Isso é respeito. Prossiga, a favor. O teu presidente vem à asta pública dizer assim, o MPLA não ganhou as eleições e a UNITA também não ganhou. Não. Lembras disso? O senhor é jornalista. Lembras disso? Não falou isso. É preciso não trazer pessoas que confundam a opinião pública. Não. O Vou te dizer presidente mais. Costa Júnior foi claro em dizer que o MPLA não ganhou as eleições. Sim. E isto o povo é claro que confirma-se. Opa. Hoje o MPLA e o povo João Lourenço não têm apoio do povo. O ganhar é quando o povo te aplaude, quando o povo te abraça. Hoje ninguém abraça o MPLA. Tá vendo? Ninguém abraça o MPLA. É mentira. Quando o Adalberto diz que a UNITA não ganhou as eleições. É mentira. Adalberto nunca disse isso. Não, e vem mais. Os capas estão a trazer esse discurso. Vou te ajudar mais. Lembra também da contagem paralela da UNITA? Também lembra dessa contagem paralela lá na Sovismo? Lembra? Conhece os resultados da contagem paralela? Foram públicos? Não, estou a lhe dizer, nunca foram públicos. Nem no site. O teu problema é o seguinte: nem a TPA não apresentou os resultados paralelos. Nem no site da UNITA. A TPA não apresentou. Estou a dizer isso com... Houve dois resultados paralelos. Nunca foram apresentados. Houve dois resultados paralelos já apresentados. Nunca foram apresentados. Não, ele está trazendo um dado falso. O MUDEI, a UNITA, trouxeram resultados paralelos. Os resultados a UNITA são exigiu públicos. a CNE comparar as atas. A CNE não quis. Não, a TPA não apresentaram. Isso é culpa nem minha. O tempo é do Moscalifa. Moscalifa, por favor. Eu vejo que os dois irmãos estão aqui, desculpa até por dizer isso, estão aqui a defender os seus partidos. Mas o país está numa degradação por causa dos partidos dos dois que aqui se encontram. Nós temos que entender que seja o MPLA ou a UNITA, não estão ali porque querem lá estar. Estão ali com o consentimento das grandes corporações internacionais. E nós sabemos também que os dois partidos concordam com as grandes corporações internacionais. Creio que os irmãos deveriam se desvincular um pouco do conceito partidário, porque eu vejo aqui o irmão dar a descrição que o MPLA isso é assado e cozido e ele nunca mostra nenhum erro do seu próprio partido. Isso significa que o seu partido é uma perfeição. Quando ele disse muito bem que os empresários faliram, né? Mas faliram por quê? Porque o MPLA mesmo é incapaz na administração, uma coisa que talvez a UNITA não tenha essa percepção. O MPLA não é incapaz na administração, o MPLA faz mesmo de propósito. Tem que entender o que aconteceu com o Lula e o Bolsonaro, entender? Faz de propósito por quê? Sim, porque quando o Lula chega, começou a dar ao povo brasileiro aquilo que o povo brasileiro nunca sonhava ter. Logo, para as grandes corporações, isto é muito perigoso, porque acaba mantendo uma única liderança, porque o povo quer estabilidade social. A estabilidade social expulsa o partido da oposição, vocês têm que entender isso. O MPLA está fazendo um grande favor para a UNITA, e a desonestidade está na UNITA, porque a UNITA é que deveria vir dizer que aí
A irresponsabilidade administrativa faz parte, o angolano tem que entender isso. Ok. É um jogo, é um programa entre os dois. Porque se o MPLA a partir da manhã dizer, pronto, vamos dar aquilo que o angolano precisa, o emprego cresce. O angolano, ele não vai se interessar com o discurso da oposição. Tá certo. Mas a oposição também não vai poder fazer um quando voltarmos serviço. do intervalo, vou dar o tempo para si. Certo. Mas, Califa, temos que receber aqui a informação que temos que ir para o intervalo mesmo. Certo. E já voltamos. Ouvintes, vamos para um rápido intervalo e já voltamos para continuar com o debate. Até já. Intervalo na rádio. De volta à entrevista na Rádio 20. Vamos fazer intervalo para publicidade. Perdão. E então vamos voltar à conversa. Moço Califa levantou aqui um ponto importante quando dizia que o Chivucuvuco, para já, estão a ser preparados para substituir o MPLA, João Lourenço. É assim, a estratégia, elas não dão certo quando são reveladas. Aí vem à tona e todos percebem. Talvez o irmão aqui, que é membro do MPLA, não tenha essa noção, e talvez o nosso querido irmão também, membro da UNITA, não tenha essa noção. O João Lourenço é um serviço da CIA dentro do MPLA, o Abel Chivucuvuco também. O que é que está a acontecer? O João Lourenço perseguiu uma ala duardista. E uma vez que o João Lourenço deixa o poder, também será perseguido. Como o João Lourenço pode não ser perseguido? Trazer-o para já servir Abel Chivucuvuco, Estados Unidos da América e João Lourenço e não Angola. Entende? Então o que está a acontecer? O João Lourenço não foi a Rússia nem a China, foi a América, porque a América tem a cultura de tirar os presidentes da liderança quando não obedece, já disse de outra vez. Então, o João Lourenço tem legitimidade se o Gino Carneiro, Nandô, tentar insultar, aciona a Interpol e a Interpol prende esses mais velhos do MPLA, que são lá os Quimbundo, que também roubaram, justifica a prisão. Só que o que o João Lourenço está a fazer? Trazendo para já, apoiando para já, uma vez o para já ser legitimado, o MPLA entra em extinção e o para já não persegue o João Lourenço. Essa é a estratégia do João Lourenço que os membros do MPLA não estão a perceber. Não sei se você consegue compreender. Então, 2027, se os membros internos do MPLA não perceberem essa estratégia do João Lourenço, o MPLA pode cair. Não cai para o voto popular, mesmo que o MPLA for aceito pela população, mas cai para a ordem da América. Quem vai colocar o para já na liderança vai ser a CIA. E a CIA colocando, e a maioria dos membros do MPLA são corruptos, podem sofrer grandes pressões internacionais. Então vão legitimar o para já. E o para já destrói o MPLA de forma extensiva e vai trazer a UNITA como oposição. Então torna-se dois partidos, para já e UNITA. Por isso é que eu disse, a UNITA, ele não está a perceber, está triste com o Cotabel, porque o Cotabel, como traidor que sempre foi, ele não explica. E muitos da UNITA não têm essa noção. Talvez o ACJ tenha, mas os militantes, como o nosso querido irmão, não está a perceber a estratégia do João Lourenço e do Abel Chivucuvuco e dos membros mais importantes na UNITA. E os membros do MPLA estão a pensar que é um simples conflito interno. Então, quando o João Lourenço começa a perseguir os Quimbundo do MPLA, a reação dos Quimbundo para o João Lourenço é bom. Porque isso pode fazer o João Lourenço ativar os americanos para ativar a Interpol, não sei se estás entendendo. Então, trazendo para já na liderança é a única forma de manter o João Lourenço dentro da Angola e a sua riqueza. Porque o João Lourenço tem muito dinheiro, muita riqueza que roubou. Não, mas por que essa confiança no para já? Porque o Prajé é o único partido que pode não caçar o João Lourenço, como o João Lourenço caçou a família do Santo. Ele não pode caçar por quê? Por quê? Somos conterrâneos, Chicalingon. Chicalingon. Savimbi disse o quê? Quando eu morrer, não briguem mais, porque o MPLA vão ter conflito interno. Quando é que começou a surgir um conflito interno dentro do MPLA? Quando o João Lourenço chega. Estás entendendo? Então os membros do MPLA, os militantes, não estão a perceber. Não é o João Lourenço que pensa assim. Não é o Mano Abel que pensa assim. É a CIA que pensa assim. Por quê? Porque a China está a crescer e a Rússia está a crescer, o Irã está a crescer. Então é preciso fazer uma reforma política dentro da Angola muito rápido, para que quando o João Lourenço sai, outros líderes do MPLA que são russos voltam a ter alianças fiéis com a China. Ok. Laurindo? Em parte concordo. E com a parte que concordo é de que a pior decisão, a pior liderança, a pior escolha que o MPLA teve é o João Lourenço. Essa foi a pior, de facto. Porque depois, quando o João Lourenço entra, começa a perseguir todos, inclusive a família dos Santos. Isso foi muito triste. E o Santos que investiu em João Lourenço e meia volta, o próprio João Lourenço não reconheceu o esforço que o Santos deu
tanto foi praticamente ingrato sobre essa pessoa. Ali concordo consigo. Agora, quanto ao para já, eu penso que o MPLA não está preparado para já para lhe substituir. Não. Quem vai substituir o MPLA é a UNITA. É a UNITA. Isso que fica claro. E neste momento o próprio Prajá é membro da Frente Patriótica Unida, a FPU. Portanto, o Prajá tem acordos com a FPU. Agora, se o Prajá violar esses acordos, claramente que o povo vai sancioná-lo. Portanto, será difícil, de acordo com a ideia dele, assim o MPLA entregar a liderança ao Prajá, porque depois o próprio povo não vai votar no MPLA nem no Prajá. Nós sabemos. O povo está de acordo à pretensão da UNITA. Portanto, eu penso a intenção dele, que ele aqui apresenta, minimamente filosófica, eu não vou por ali, não sei se a Bel é da CIA, não sei se o outro é da CIA, isso é você que está a dizer, eu não sei. Do que eu saiba é que quem vai substituir o MPLA não é o Prajá, é a UNITA. É a UNITA que vai substituir o MPLA, que está a degradar bom o país. Tanto a isto concordaria em parte de que João Lourenço é a pior escolha do MPLA. Ele fala como partidário. Vamos ouvir o Baixo? Eu penso que nós temos que ter algum cuidado, porque estamos a falar para um vasto auditório, quando colocamos as questões. Eu discordo na totalidade e respeito a inteligência e as colocações do Mo Khalifa e também respeito, pese embora não concordo nem metade nem na totalidade com as colocações do Laurino. Se não, vejamos. Eu acho que a minha maturidade não me permite acreditar que um outro Estado influencie fortemente um determinado Estado até nos resultados eleitorais. Se assim tivéssemos a considerar, então não tem necessidade de continuarmos a ser um Estado democrático, não temos necessidade de continuarmos a ser um Estado independente, se a CIA manda em quem deve ficar no poder e quem não deve. Eu penso que isso aqui, para mim, não cabe na minha cabeça. Somos um Estado independente e, aliás, o presidente João Lourenço tem estado a mandar recados muito fortes à comunidade internacional sobre o posicionamento da Angola nos vários domínios. Agora, eu não sei se teria a mesma convicção que o Laurino, de pensar que a UNITA é a única alternância para o poder, porque quando se estamos tão convictos de determinada situação, isso encobre muitas fragilidades. Por exemplo, eu não posso, enquanto cidadão nacional, não posso aceitar e vir à tona e dizer que a pior escolha da UNITA é a de Alberto Costa Júnior. Eu não tenho dignidade para o fazê-lo. Por quê? Porque não sou militante e o Adalberto não me diz nada, absolutamente nada. Mesmo tendo em conta os conflitos, aliás, da história da própria UNITA. A UNITA teve apenas 3 presidentes até agora. O presidente mais contestado é Adalberto Costa Júnior, contestado inclusive por quadros séniores do partido. Aliás, nós temos inclusive um quadro com respeito, prestígio internacional, Isamiya Samakuva, que nem sequer se dignou fazer a campanha de Adalberto Costa Júnior. Não sei se sabe disso, eu devo lhe ajudar a lembrar isso. No entanto, mas ainda assim, eu não tenho dignidade para dizer que Adalberto Costa Júnior é a pior escolha da UNITA. Portanto, eu penso que nós temos que ser muito moderados naquilo que a gente vai trazer para isso, porque nós não estamos aqui para um show, não. Nós estamos aqui a analisar o país. E analisar o país e olhar efetivamente para aquelas que são os pontos fortes e os pontos fracos. Nós temos que ter a humildade de dizer aqui, e eu que eu estava a dizer aquela hora antes de sairmos para o intervalo, de que não podemos ter firme convicção que a Angola não está mal. Não, a Angola está mal. A Angola precisa melhorar determinados setores sociais e isso temos plena consciência. Aliás, uma vez afirmei num debate que a principal oposição do MPLA nem sequer é a UNITA nem o Prajá. A principal oposição do MPLA são os problemas sociais. Se o MPLA conseguir ajustar efetivamente os problemas sociais, você vai ver que até essa euforia que tem fica completamente esvaziada. E os problemas sociais foram causados por quem? Nós estamos a falar por uma conjuntura universal. E deixa-me te ajudar a compreender. Se quisermos trazer aqui, tal como elas foram causadas e tal como estão a ser solucionadas, vamos apresentá-la rapidamente, porque daqui a pouco vai me cortar. Por exemplo, o MPLA percebeu que o maior foco das questões sociais foi efetivamente a corrupção profunda. E essa corrupção que nós não temos coragem de assumir, que efetivamente está em todas as franjas sociais, porque até a própria oposição
a própria oposição é parte enferma da oposição, da corrupção em Angola. Nós temos, e quando o presidente João Lourenço dizia, e o Furtado depois antes terá reiterado que altas patentes do Exército e da Polícia Nacional estão envolvidas no contrabando, e o meu amigo Laurindo dizia que quem são essas outras patentes? Não deve se esquecer que nós temos um exército único. Aliás, o delegado provincial do interior no Bengo e comandante provincial era guarda-costa de Jonas Savimbi. Ainda bem. Não, nós estamos aqui a dizer, era guarda-costa de Jonas Savimbi. Estamos a falar da integração das forças. Temos uma única força em que tem elementos provenientes das outras forças políticas partidárias. No entanto, deixa já terminar. Sim, termina. Essa corrupção endêmica está em todas as franjas sociais. Nós procuramos, inclusive, até nas nossas casas, muitas das vezes, permitimos a entrada da corrupção, pagamos para ter favor em determinadas filas. No entanto, o MPLA reconheceu isso e, ao reconhecer isso, decidiu combater a corrupção. E só é com o combate à corrupção que vai permitir credibilidade internacional. Nenhum país desenvolve sem sustentabilidade das outras economias. E para que haja sustentabilidade das outras economias, deve haver um ambiente de negócio saudável. Vai ser Mande, por favor. Reitero. Em Angola não existe a luta contra a corrupção, não existe. E quando João Lourenço diz que os contrabandistas, ao contrário do seu chefe da casa, Furtado, que diz que são comandantes, agora aponta que são deputados da bancada parlamentar do MPLA, tanto eles que estão no governo. Eu penso que se fossem de uma outra oposição, ele devia ter citado. Este é um ponto. O outro ponto, aqui meu colega não conhece a história da UNITA, não conhece a UNITA. Só para ver, Adalberto Costa Júnior foi eleito 2 vezes, em 2 congressos. O primeiro congresso teve lugar em 2019, que teve 6 candidatos. E este congresso foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional em 2019 e em 2021, o mesmo tribunal que reconheceu o congresso de 2019 acabou por impugná-lo. Logo, Adalberto sai da liderança pela força do Tribunal Constitucional, não pela força dos membros. Dito feito, repetimos o congresso. É só para você ver a força, a escolha certa que os quadros da UNITA têm para o Adalberto. Repetimos o congresso já no final de 2021, já estamos a falar de dezembro. Repetimos e Adalberto ganhou novamente as eleições no partido. Adalberto é querido no partido porque foi eleito 2 vezes. Concorreu com quem nas últimas eleições? Não percebi. Concorreu com quem? Qual? Nas últimas eleições? Não tinha utilidade nenhuma, porque nós já havíamos eleito ele. Não, então em 2019. Ganhou, né? Foi eleito só. Meu caro, nós já elegemos ele para em 2019. Ter competição. O MPLA, por via do Tribunal Constitucional, retirou Adalberto na liderança. Não tinha utilidade nenhuma, não tinha coerência. Alguém concorreu com alguém que já foi eleito em 2019. Não, tenta ajudar a compreender termo só. É por esse facto. O inverso de João Lourenço. O inverso de João Lourenço. João Lourenço foi contestado dentro do MPLA. Há muitas alas fortes. A ala do Gino Carneiro contesta João Lourenço. A ala do Nandô contesta João Lourenço. A ala dos Dino Matrosso contesta João Lourenço. Quer dizer, o João Lourenço está entre a espada e a parede. Quer dentro do MPLA lhe contestam, quer na República o povo lhe contesta. Quer dizer, não tem saída o João Lourenço. Isso, meu caro, não reconhece. O inverso todo aberto. Por favor. Assim, eu acho que pela próxima deveria trazer mesmo eles dois, porque eles são políticos e defendem os políticos. Não, só para ter só um ponto. O que eu quero dizer com isso? Eles são servos dos servidores públicos. Eles dois são servos dos servidores públicos. Quando nós falamos servidores públicos, eles têm que resolver o problema do público. O problema não existe. O problema é causado pelos próprios dirigentes. Quando você tira o povo de seu habitat natural e lhe coloca num estado metrópole, você já cria problema. Porque você concentrou a população num lugar específico. Logo, você não vai conseguir gerar emprego para todo mundo. Aqueles que cujo você não gerar emprego, também vão gerar emprego para os servidores públicos, que são polícia, eu já disse polícia, advogado, promotor, juiz e tantas essas coisas. Volto a dizer, os problemas são causados, e é muito importante, angolano de Cabinda Okunene, eles estão a mentir, porque o João Lourenço não fez, porque a UNITA não fez. O problema não está nessa gente não fazer, é que vocês querem achar que essas pessoas têm que fazer. Eles não têm que fazer, porque se eles fazerem, legitimam um partido único, e nós queremos fugir do partido único. O partido único vai conceder o que o povo, o nosso irmão só não pode aqui explicar, porque é do partido. Se o MPLA dar o que nós precisamos, água, luz, saneamento básico, é o que nós precisamos, educação e moradia, o país tem dinheiro para isso e de sobra. Por quê? Porque todos os dias o país vende bilhões de recursos minerais. Está onde o dinheiro?
porque João Lourenço não sabe governar, não. Não pode governar bem, porque isso causa também desemprego. A corrupção é importante dentro da sociedade democrática. Os problemas têm que surgir para a oposição, ter esses debates aqui. A UNITA fez, por favor. A UNITA quer o bem do povo. O MPLA quer o bem do povo. Estamos 50 anos. A minha avó acreditou assim. O meu pai acreditou assim. Eu estou a acreditar assim. O meu neto está assim. É preciso que o povo seja esclarecido. O que realmente está a acontecer. A fragilidade da política é uma incapacidade administrativa? Não. Eles sabem que tem que ter. Isso não é só em Angola. Brasil é assim. As prisões estão lotadas de jovens. E Angola também vai ser assim. Vai ter empresário que vai construir sua prisão e vai alugar para o Estado do governo. Brasil já é assim. Estados Unidos, as prisões são dos empresários. O grande país democrático, onde a prostituição, a violência, a criminalidade, a imoralidade passa na televisão como cultura. Agora vamos lá. Se o país é da juventude, quem droga a juventude? É o MPLA. Por que tanta bebedeira? Por que tantos programas de distração? É para que a juventude não consegue perceber um discurso de discernimento. E eles vêm com esse discurso emocional. O povo está a passar fome. Por que o povo não tem que passar fome? O povo é muito inteligente. Deixa eu só... Não, é muito inteligente. Mas só que traz aqui um conjunto de confusão. Só para terminar, vou deixar você falar. Não é uma questão de confusão, é uma questão de é inteligente, discernimento. mas traz uma confusão. Quando queres comparar o MPLA com a UNITA, não é possível. Eu não estou a dizer MPLA. Não, eu estou a dizer, irmão, a incompetência do MPLA justifica a existência da UNITA. Está errado, não é? Irmão. És inteligente, vou te dar um mas exemplo, enquadra a tua inteligência. Vou te dar um exemplo muito simples. A UNITA e o MPLA são diferentes. Por favor. Eu nasci em Luanda, cresci em Luanda. Minha família toda foi do MPLA. Okay. Quando havia o câmbio de ideias em circulação, honestamente falando, vamos falar pelo país e pelo povo que sofre. Quem queria ouvir o discurso de Isaías Samakuva? Honestamente falando, havia muito dinheiro em circulação, que usa bebedeiras, maratona, a prostituição, era tilo atrás de tilo. Qual é angolano que queria escutar o discurso da UNITA? Nenhum, porque o país era um partido único. Agora vamos democratizar o país, até preciso dividir o povo. Tira o que o povo precisa, para quê? Para que o povo clama. O país é democrático, você também surgiu com o teu programa, veio os ativistas, veio a sociedade civil. Esse que nós temos que explicar para que o povo possa entender. E junto vamos se organizar, vamos se juntar como nação, é a UNITA e o MPLA fora, e vamos colocar uma outra organização. Não é assim, eu penso assim. Ok, vamos só ouvir isso é que eu penso. Agora, falar como político, eu também posso falar como político. Não, o meu partido vai melhorar, o meu partido vai fazer melhor, é ter esperança. Eu gostaria de me encontrar no debate, porque estou meio perdido. Não sei se efetivamente estaríamos aqui a fazer a análise que se impõe ao discurso. E foi para isso que eu fui convidado. No entanto, eu acho que o Mosh Khalifa, com todos os argumentos de razão que tem, mas ele foge muito da essência do que nós gostaríamos de refletir. Por exemplo, se eu falasse como... Não é preciso falar como partido. Okay. As sociedades mais civilizadas do mundo... Qual? Cita só uma só. Noruega. Sobrevive de quê? Tem que terminar. Tem o IDH mais alto do mundo. Tem, é da exploração do continente africano. Não, deixa-me terminar. Se não chegamos lá, se explora o continente, mas pelo menos tem a qualidade de vida dos seus cidadãos melhor do que qualquer outra parte do mundo. Tem multipartidarismo, primeiro tem que te enquadrar. Sim. Ou seja, estás a querer dizer que o multipartidarismo serve para fazer sofrer as populações. Não é verdade. Não é isso que eu disse. Essa tua lógica, não, seja assim, tem que existir o MPLA, depois tem que ter os problemas para que a sociedade... Não é exatamente isso. Me explica como. Existem 3 formas de poder, isso já, alguém até ainda traz uma teoria de 1/4, que é o liberalismo, a democracia e a ditadura. No entanto, essas 3 formas de poder, elas são aplicadas de acordo com a realidade de cada Estado e consagrada numa Constituição. Nós, em 1992, declaramos que o país passou a ser democrático. Democracia é efetivamente o exercício que estamos aqui a fazer. Um exemplo de democracia é o que nós estamos aqui a fazer. Um dos sinais de que o país é democrático é a liberdade de expressão. Mas o que é democracia? É a liberdade de expressão. Não, democracia não é uma liberdade de expressão. Não, existem elementos sine qua non para caracterizarmos o Estado democrático. Democracia não é uma liberdade de expressão. Tem que entender primeiro. Não sei se tem dificuldade de perceber. Não tem não. Para compreender, existem elementos
que identificam o Estado Democrático de Direito. E um deles é a liberdade de expressão, Por isso é que eu disse. o outro é a separação de poderes, O que você está o outro fazendo- é a realização periódica de O eleições. que o meu irmão está fazendo Deixa eu te ajudar a não é compreender. liberdade de expressão. Não, quando estamos num debate. Não, isso não é liberdade. No O que espaço vocês estão a público. fazer não é liberdade de expressão. Não Posso tem noção. esclarecer? O que estás a fazer, É que é. o que estás a Posso fazer, fazer? não, você não tem noção do que estás a fazer, Não, isso é um eu- problema eu seu. posso esclarecer? Não, você tem noção do que está a fazer, não tem noção do que está a fazer. Quando a me dê gente essa sai ao oportunidade para público, esclarecer? vai falar, não me corte. Quando a gente sai ao público e fala livremente do que quer, chamando o nome, acusando, inclusive, quando diz assim, João Lourenço é da CIA, ou Chico Vuco é da CIA, isso não é liberdade de expressão, tem outro adjetivo para qualificar Posso isso? descrever? Pode, sim. Bonito. É assim, quando nós vamos na escola, tem os livros didáticos. A gente absorve as normas didáticas. Quando você reproduz aquilo do jeito que você absorveu, não é liberdade de expressão. É uma servidão de expressão. Inconscientemente nos foi incutido como liberdade de expressão. Por isso que politicamente, quando vocês conversam, vocês acabam realmente servir os servidores públicos. Não tem O que- noção da ideologia. Por favor. Tem que ter noção da Não, ideologia. eu o que estás a vou fazer repetir, agora vou repetir. é ideológico, Não, vou repetir. inclusive, e tem noção de assumi-lo. Vou Porque repetir, quando a por gente favor. não, tem que lhe ajudar, tem que ter noção da ideologia. Sabe o que é ideologia? As ideologias existem em qualquer fracção social, Eu não estou a em dizer qualquer que movimento. não. Eu estou a dizer o seguinte: quando a você- liberdade de expressão é quando você expressa aquilo que não está no conceito padrão. O padronizado, ela aprisiona as mentes e vocês reproduzem no mesmo formato. Por isso que os irmãos aqui estão a dizer, o nosso querido aqui Armindo, qual é o nome dele? Laurindo. Laurindo. Não pode ser só pró-UNITA, pró-UNITA e pró-UNITA. O que ele faz é uma mera reprodução sistemática que, por inconsciência, ele descreve como liberdade de expressão, não é uma servidão de expressão. O problema é que o Ocidente expressa algo e nós escutamos e reproduzimos. É aqui que o nosso irmão está a dizer. Não, está-se fazendo um exercício de quê? De democracia. Não é. Nas democracias, quando você expressa o que o Estado não quer ouvir, você é eliminado. Por isso que eu estou a abordar aqui é um problema para as duas pessoas. Estão a ver como, eu nunca ouvimos isso. De onde está a tirar isso? Por isso é que eu disse, águia não é pomba, tem que ter uma visão além. O que eu estou a expressar aqui, 10 anos, ou 5 anos, ou 3 anos, eles vão perceber, uau, o Mos Khalifa tinha falado isso, e já é tarde. Eu estou a falar uma estratégia que está Mos dentro Khalifa, do João Lourenço, está dentro da não, CIA, Mos Khalifa, está você- dentro da sociedade secreta. Você está a trazer aqui um Por favor. elemento que não tem baliza. Eu entendo. Os Estados Unidos têm 200 Por favor. anos de democracia, Por favor, não é não. escravidão, Por favor. não é repetição, esquece isso. Esquece isso mesmo. Entender? Um Estado democrático e de direito não é servidão, não é Estado reprodução, não. democrático e de direito não é querer quando dizer que os você Estados Unidos, aliena- estás a querer dizer que os Estados Unidos não é um Estado democrático? Não. Isso é que passam para nós. Não, agora me diz assim, qual é a caracterização que você faz de um Estado como os Estados Unidos é um país extremamente nacionalista. E não respeita- temos, por diga-se, favor. um país, um Estado democrático. Não existe tem. para ele. Não tem? Não tem. É assim do debate. É não uma. vai, não existe. Por isso, está a ver? Tá vendo? Não, mas Debate é a não, opinião vai. dele. Concordo. Pode dizer, pode O que é que dizer. ele diz? Isso é complicado. O que é que ele diz? Debate não vai. Por quê? Sim, Porque isso é nós complicado. aprendemos, o que Não, nós não, estamos a fazer aqui. O Mos Khalifa é inteligente, Isso é Entende? complicado. mas faz muita confusão. Bonito, bonito, bonito. Tá reconhecendo? Deixa, Ah, não, calma só. Se o Deixa, inteligente deixa, faz confusão, continua a ser Não, inteligente. não. É inteligente, Só mas você faz é confusão. vamos lá, diferente. vamos lá. Faz muita confusão. Velho, Vamos o inteligente voltar-me tá bonito, muito bonito. Eu Falta-me disse. mais 5 minutos Oh, no programa. mano, calma só. Estamos a perder Então, tempo para nisso. terminar, vou terminar. Vamos voltar Vamos. no- Se eu nos sentar próximos. aqui para ser, me cita lá um partido de Angola, diferente do NIT e o MPLA. Temos aí O projeto a FNLA. Já, tudo bem. Se eu sentar aqui como membro da FENELA, eles vão me pré-irracional compreender. Não, a FENELA vai melhorar. A FENELA é um grande partido. Para ele essa compreensão é aceitável. Quando eu trago a compreensão dizer que os problemas são essenciais para que a gente tenha abordagem, eles falam, isso é confusão, não estou a me encaixar, não estou a entender. Por isso é que eu disse, não é uma liberdade de expressão. Não é É isso. uma servidão Não, de expressão é e preciso sistemática. compreender o Porque seguinte. qual é o discurso daqui? Vamos lá falar do discurso do João Lourenço. João Lourenço Mais 5 minutos para abordou, fechar o programa. a gente ouviu e vai reproduzir do jeito que o João Lourenço abordou. Onde é que está a liberdade de expressão? Ou quando você analisa por si só, não, quando você analisa por si só, Ok. diante da tua inteligência, essa que o Laurindo te reconhece, porque eu tenho alguma dificuldade de lhe compreender, diante dessa tua inteligência que o Laurindo te reconhece, você analisa por si só, isso aqui não é liberdade de expressão. Não.
Você tem ali, nós fomos convidados aqui para vir analisar. Por favor, eu estou a exercer, por favor, eu estou a exercer, eu estou a exercer a liberdade de expressão. Vocês estão a exercer a servidão de expressão. És inteligente, mas fazes muita Não, eu estou a exercer a liberdade. Vamos voltar no por favor. Já só temos mais 3 minutos. Irmãos, para o programa. Não me terminar aí. Vamos já terminar. Vamos. Agora. Eu estou a exercer, já vou finalizar a minha parte, né? Vou para finalizar. Já tô. Eu estou a exercer a liberdade de expressão. Eles Nós estão, por favor, nós estamos a reproduzir. Nós é que estamos a reproduzir. Eles estão a transmitir uma Desculpa servidão de isso. expressão. Por quê? Porque é uma agenda política. Eu não posso sair da agenda política. A liberdade de expressão, quando vocês trazem abordagem que não faz parte da agenda normal ou padrão. Não sei se está entendendo. Eu não tenho agenda. Olha só. Não tenho agenda. O que eu estou entendendo que o Moço Khalifa está a dizer é sério. Não. Vocês dois não podem falar além do que já tem sido dito. Está no dentro do- padrão. Isso não é isso. Por isso Não é isso que ele está a dizer. Quando Eu eu tô- disse, Microfone. Por favor, vamos só deixar rapidamente, toma só aí, rapidamente. um minuto. Quando eu disse assim, assumo aqui publicamente, nesses microfones, quando eu disse que o principal problema, a principal oposição do MPLA, nem sequer é UNITA, nem para já, são os problemas sociais. Isso aqui vocês terão ouvido de algum outro sítio um dia? Isso aqui alguém me pediu para vir falar aqui? Quem produz isso? Ok. Não, alguém me pediu para vir falar aqui? Quem produz isso? Tenha consciência do que está a Quem ouvir. produz isso? Às vezes nós até Quem falamos. produz essa pobreza? Agora, eu vou te pedir Eu estou a não, vou só te perguntar pedir uma vez, com vou só todo te pedir para respeito. terminar mesmo, meu Califa. Da próxima vez que for a um debate, escutem também o que falam. Isso faz bem. Eu não escuto, Tem que ouvir o que estás a falar. Cara, eu estou porque aqui às vezes mais precisamos para nos ouvir para termos noção do que queremos Obrigado, partilhar. mas eu estou aqui a Mas escutar. para Considerações, terminar, um minuto últimas já para considerações. deixar últimas Bom, eu considerações. penso que da próxima vez que me convidarem para o debate, vamos nos nortear naquilo que nos trouxe. Eu trouxe efetivamente muitas questões para analisarmos em relação ao discurso do Estado da Nação, que infelizmente ficaram por se esgotar. Mas, para terminar, agradeço o convite e foi bom partilhar essa mesa. Obrigado, Ngongo Mbacho, pela sua presença na Rádio 20. Muito gosto. Moço Khalifa, um minuto para fechar. Pela próxima, você tem que trazer político para debater entre os políticos, entende? E quando quer trazer alguém para informar o povo, aí você me chama, porque eles começam a achar que eu estou a sair daquilo, não, é normal, daquilo que eles realmente foram destinados a absorver. Por quê? Porque ele fala... Não, falta muito respeito. Não é falta de respeito. Vamos lá. É certo. 30 segundos para fechar, Moço Khalifa. O nosso querido irmão aqui, Laurindo, Está a chamar fala. a caixa de Vocês ressonância. Olha só, Vamos calma. voltar. O que o nosso querido irmão Laurindo fala, dentro da UNITA é aceitável, não lhe causa nenhum problema. O que o nosso querido irmão fala também do partido dele é aceitável, não lhe causa problema. Mas para mim aqui é um problema. Uau, João Lourenço é um membro da CIA. Ele não tem essa compreensão. Estás a entender? Uau! Então quem elege os presidentes realmente os países africanos são o quê? É a CIA. E quando não Quem obedece, elege os Estados Unidos, presidente? é o judeu. É o Quem judeu. elege? O judeu. É o judeu. Esse é outro debate. Os donos do Federal Reserva, Pronto, esse é os outro donos do debate. dólar. Moço Khalifa, obrigado pela presença na Rádio 20. Muito gosto de ter obrigado. aqui, mano. Fecha aí. E ao mesmo minuto, o Moço Khalifa é muito inteligente, mas faz muita confusão. Está a fazer confusão. Abdu Ferraz também falou isso. O presidente Lourenço não falou, por exemplo, sobre o falhaço do censo. Isso devia ter dito. O censo é falso, o censo não está a ocorrer. Eu não fui contado, não sei o que, não existe. Tanto isso o presidente devia ter dito para corrigirmos. Em suma é isto, agradeço pelo convite e companhia que cá tivemos. Aconselho meu amigo, é inteligente, mas que se reveja. Faz muita confusão nos conceitos. E o Ngongo Mbacho, o que é que achas do Ngongo Mbacho? Eu sei, os do MPLA já têm um padrão. Aqui. Ai, tá Foi certo. isso que eu disse, que Obrigado. é um padrão. Veja, vamos lá. Obrigado. Yeah? Não, muito grato. Pela sua Estamos presença aqui. na rádio. Yeah. Temos que sair mesmo. Ouvinte, obrigado pela sua presença, audiência do outro lado. Muito gosto de tê-lo mesmo aí conosco durante essa 1h30. Continue ligado à Rádio 20. Foi mais um programa contraditório. Na próxima semana voltamos mais. Boa tarde.